Olá, famílias! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tudo o que você precisa saber sobre ordenha e como congelar o leite materno. Antes da gente começar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem um conteúdo novo e informativo por aqui. Eu percebi, gente, que lá no nosso Instagram, no nosso perfil, tinha uma série de vídeos bem curtinhos com todas essas dicas que eu vou dar aqui. Mas eu percebi que eu não tinha feito um vídeo reunindo todas essas dicas. Aquele único vídeo que você precisa assistir para você ter todas as informações que você precisa. Muitas vezes as mamães precisam retornar ao trabalho ali depois de 4 meses, por exemplo, de licença maternidade. Quando a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a amamentação exclusiva aconteça até os 6 meses de idade do bebê. Então é natural que essa mãe precise ordenhar o seu leite, precise tirar o seu leite e congelá-lo para poder oferecer para o bebê quando ela estiver fora. Ter o leite congelado também oferece muita mobilidade, muita liberdade para os papais, que podem eventualmente precisar ali fazer uma viagem, precisar estar fora de casa por alguma razão e para garantir que o bebê tenha o leite materno, que é muito rico, muito nutritivo, para que ele possa mamar. Não necessariamente numa mamadeira, existem outros dispositivos como o copinho, a colher dosadora, N outros dispositivos, né, caso os papais não queiram oferecer uma mamadeira, mas é possível oferecer o leite da mamãe para esse bebezinho. Então vamos lá, vamos às nossas dicas. Vou começar aqui com a primeira pergunta, que é: quanto tempo o leite materno pode ficar na geladeira? A resposta é 12 horas. Então a gente pode colocar o leite da primeira ordenha ali num dispositivo na geladeira e pode ir completando esse potinho também ao longo do dia por até 12 horas. Dado esse período, a mamãe pode congelar esse leite que está nesse potinho ou oferecer para o bebê. Caso contrário, é importante que seja feito o descarte. Mas é claro que a gente quer minimizar ao máximo, né, o descarte desse leite materno que é tão poderoso, que é inclusive conhecido como ouro líquido. Pergunta número 2. Quanto tempo esse leite pode ficar congelado no freezer, do primeiro dia que a gente coloca ele ali? E a minha resposta vai ser 6 meses. E talvez você fale assim: nossa, Tati, mas eu tinha visto na internet, na própria Sociedade Brasileira de Pediatria, que eles indicam 15 dias. Por que 6 meses? Então vou explicar. Primeiro porque já existem muitas pesquisas e muita literatura lá fora, literatura estrangeira, que garante que com 6 meses esse leite ainda está muito seguro. Aqui no Brasil, a gente usa como critério, como referência, os bancos de leite, que precisam, gente, ter um leite extremamente criterioso, porque muitas vezes esse leite vai ser oferecido para crianças, né, para bebês que tenham ali alguma questão de saúde, algum déficit de saúde. Então é importante que a gente tenha um critério muito rigoroso para esse leite. Mas essas pesquisas lá fora já mostram que uma mãe saudável com um bebê saudável, né, e que ela vai oferecer o seu próprio leite para o seu bebê, então não há risco de você usar esse leite por mais tempo, deixar ele por até 6 meses no seu freezer. Claro, a gente coloca sempre a data de validade, considerando a data do primeiro dia, então, que a gente coloca esse leite no freezer. Tati, mas qual é o tamanho ideal para esses potinhos da gente congelar o leite materno? Eu vou falar para vocês que é ideal que ele tenha sempre entre 60 e 100 ml. E o porquê disso? Para garantir que a mamãe consiga completar esse potinho e já coloque no freezer esse potinho cheio, para que você não tenha um monte de potinhos ali pela metade, né, 1/3, que não vão completar, por exemplo, uma mamadeira, não vão completar ali um dispositivo. Então, esse é o tamanho ideal. E qual que é o dispositivo ideal para a gente armazenar esse leite no freezer? Aqui eu vou falar o modelo ideal, tá? Que não necessariamente vai ser aquele que você vai usar, porque a gente sabe que muitas bombas de leite já trazem, né, ali os seus próprios dispositivos em plástico, tem os saquinhos também que funcionam super bem, depende muito do tamanho do seu freezer. Então, claro que a gente tem que levar em conta uma série de coisas, mas o ideal é que a gente use sempre os potes de vidro temperado, com tampa de plástico. E o porquê disso, gente? O vidro, ele não permite, né, que a gordura do leite fique grudada nele ali, né, fique presa naquele recipiente. O que muitas vezes pode acontecer com o plástico, que absorve uma partezinha ali daquela gordura do leite. Então assim a gente garante, né, que o leite esteja intacto. E a gente sempre usa também, gente, a tampa de plástico, porque a tampa de inox pode soltar ali algum resíduo no leite, né? Então esse é o nosso modelinho ideal. E onde é que a gente coloca, onde é que
que a gente guarda esse leite no freezer? É ideal, gente, que a gente guarde ele um pouco mais pro fundo do freezer, principalmente se a gente tem aquele freezer, né, separado ali da geladeira, que a gente abre com mais frequência. É bom que a gente não deixe na porta, né, porque a porta sempre tem muito contato com o oxigênio, acaba tendo um pouco mais de aquecimento. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que esse leite não pode descongelar e ser congelado novamente. Então, é muito importante que uma vez descongelado, ele seja utilizado ou descartado, tá? E já falei aqui, mas sempre a gente coloca a data de validade, né, do primeiro dia que a gente colocou aquele potinho ali. Ah, Tati, mas eu não consegui completar o meu potinho. Fiz uma ordenha, né, e ele ficou ali pela metade. Eu posso completar esse potinho mais tarde? Sim, gente, como a gente falou, o leite pode ficar por até 12 horas na geladeira. Então a mamãe pode fazer diversas ordenhas ao longo do dia e ir completando esse potinho. A hora que ele estiver cheio, ela coloca ali a data de validade daquele dia e coloca no freezer. Ixi, Tati, fiz as ordenhas do dia, mas mesmo assim meu potinho ainda tá pela metade. Como é que eu faço? Você coloca a data de validade daquele dia, coloca aquele potinho no freezer e você pode ir completando aquele potinho, gente, tranquilamente, de forma segura, por até 2, 3 dias. E aí você fecha, de fato, né, ele pela última vez e deixa ele congeladinho ali. Mas a data de validade vai a do primeiro dia que você colocou ele no freezer. O que é importante, muitas vezes quando a gente ordenha ali o leite, ele sai um pouquinho mais morno, né? E como a gente falou, a gente não quer correr o risco desse leite descongelar, então a gente deixa ele em temperatura ambiente ou até mesmo coloca ele na geladeira um tempinho e aí depois a gente adiciona ele nesse potinho que tá no congelador. Assim não corre o risco daquela camadinha de cima ter contato com o leite morno e descongelar. E qual que é a maneira ideal para a gente descongelar esse leite materno? De novo, o ideal é que a gente faça isso na geladeira, de um dia para o outro, para que o leite vá descongelando ali devagarzinho, de forma natural. Tati, eu não tenho esse tempo, eu preciso tirar o leite do congelador agora para poder oferecer para o meu bebê daqui a algumas horas. Então, como é que eu faço? Nesse caso, a gente vai usar o banho-maria, que é também muito seguro. A gente não usa o micro-ondas porque no processo do micro-ondas o leite pode perder algumas propriedades vivas do leite e a gente não quer isso. Então, o que a gente faz? A gente aquece uma panela, né? Então, não precisa esperar a água ferver com aquelas bolhas enormes, né? Podem ser só aquelas bolinhas ali pequenininhas que a gente vai vendo no começo. A gente desliga o fogo, a gente pega o nosso potinho, pega o nosso dispositivo e a gente segura, a gente não solta lá, vira as costas e vai fazer outra coisa. A gente segura ele ali, né, não tendo contato com o fundo da panela e a gente vai fazendo, gente, movimentos circulares para ir ajudando esse leite a descongelar aos pouquinhos. Uma vez descongelado, a gente espera um tempinho, né, garante que tá ali na temperatura adequada e a gente pode oferecer esse leite para o bebê de forma segura também. Lembrando que ele não pode ser congelado novamente. Dessa forma, o seu leite vai poder ser oferecido para o seu bebê, mesmo que a mamãe não esteja em casa, mesmo que a mamãe esteja no trabalho, esteja numa viagem, garantindo essa amamentação exclusiva, que poderá ser feita por uma mamadeira ou por outro dispositivo, como os papais desejarem. Lembrando que os bicos artificiais, né, a gente sempre corre o risco da gente ter o desmame precoce em função das confusões de bico e confusões de fluxo. Mas você pode conversar um pouco melhor com o seu pediatra, entender qual é a recomendação e, de novo, gente, aquilo que funciona para você e para a sua família, que a gente não está querendo pregar um modelo correto, um modelo único, é aquilo que funciona para a sua dinâmica familiar e para o seu bebê. Até porque muitas mamães a gente sabe que não conseguem amamentar ou não conseguem amamentar por um período tão longo, né? Seja por uma questão ali biológica da própria amamentação, dela já não tá fluindo da mesma forma, ou mesmo por uma questão de agenda, né? Dessa mamãe precisar voltar ali para o escritório, como a gente comentou, ou precisar dessa agenda um pouquinho mais flexível no dia a dia. Então aqui a gente quis trazer todas as dicas, mas é claro que você adapta, né, traz ela para sua realidade e avalia aquilo que faz sentido dentro da sua rotina familiar também. Essas foram as nossas dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, o seu comentário e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!